Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, Tiago por aqui, falando com vocês em mais um vídeo para a Escola Bíblica Dominical. Neste vídeo, nós vamos falar da lição de número 12, a respeito do reinado de Josias, uma excelente aula também, assim como foi falar de Ezequias, muito gostoso também falar de Josias, mais um rei que se destaca, na verdade, por sua forma de buscar a Deus, adorar ao Senhor. Então, tudo isso nos leva, né, e nos faz pensar como nós precisamos melhorar, enfim. Então, isso é bom, né? É agradável, faz bem para a alma. Então, a você que está chegando aqui nesse vídeo, peço que deixe o seu like, e você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, para que toda vez que você se inscreve, que você curte o vídeo, o YouTube sempre vai recomendar a mais pessoas esse vídeo, e assim você vai fazer o canal crescer, né? E essa palavra vai chegar a mais pessoas, tá certo? Essa aula, né? Essa pré-aula que a gente tem feito aqui no canal, já estamos com um pouquinho mais, né, de 3 meses, essa aula vai ser já o rompimento aí de 4 meses fazendo aulas para a escola dominical. Muito bem, meus irmãos, então a lição de número 12, texto áureo. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Zafã: achei o livro da lei da casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Zafã e ele o leu. Segundo Reis, capítulo 22, verso 8. Verdade prática. Nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria, que se perpetua através das gerações. Muito bem colocada essa nossa verdade prática. A nossa leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 22, dos versículos entre 3 e o 5 e também o versículo 8. E no capítulo 23, do 2 ao 5 e versículos 21, 22 e 25. Então, nessa lição, né, nós vamos aprender, né, que Deus não exige, olha só que interessante, que Deus não exige que sejamos bem-sucedidos em todas as coisas que fazemos para Ele, mas nos chama para sermos o quê? Totalmente comprometidos e obedientes à sua palavra. Você pode até em algum momento e outro não ser aí bem-sucedido em uma coisa e outra que você se projete para fazer. Isso é normal, mas não ter um comprometimento e obediência à palavra do Senhor, aí você já vai estar fora dos caminhos do Senhor. Aí a necessidade de parar, respirar e voltar e olhar e achar aonde você deixou ali cair isso, né, no caminho, se podemos entender assim, mas enfim. Comprometimento e obediência são duas coisas que não podem fugir da nossa mente, né? Diante de Deus, o que eu tenho? Comprometimento e obediência, tá certo? Não posso, de qualquer maneira, sair por aí me envolvendo com coisas que não estão no propósito de Deus para a vida dos crentes, tá? Não diretamente a vida de uma pessoa, mas tudo aquilo que é fora da palavra. E obedientes à sua palavra. Então essas duas coisas aí, elas estão juntas, né? Elas andam juntas. Muito bem. Na introdução dessa lição, meus irmãos, nós vamos falar então de Josias, que foi o último dos reis de Judá, né? Tá certo? Não, ele não foi o último dos reis de Judá. Josias foi dos reis justos, né? Foi o último dos reis justos de Judá. Tá certo? Porque antes dele teve Ezequias, que nós estudamos na lição passada. E depois de Josias ainda teve Joacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias, tá bom? Esses ainda foram os outros reis que houveram depois do período em que Josias reinou. Mas aí a introdução destaca também que nunca houve um rei como ele que se voltasse ao Senhor de todo o coração. Olha que bonito isso, né? Um garoto que começou lá com seus 8 anos e que foi criança ser rei de uma nação, mas mesmo assim ele sabia, né, a qual Deus ele serviria, o Deus verdadeiro. É até interessante que isso nos faz pensar mais uma vez nas nossas crianças, né? De que maneira nós estamos educando nossos filhos, de que maneira, talvez porventura há aqui algum professor ou professora do infantil me ouvindo, qual é a maneira que nós estamos ensinando as crianças e o que realmente estamos ensinando as crianças. É claro que
é a palavra de Deus, enfim, mas nós precisamos compreender que existem coisas que as crianças estão prontas para ouvir, tá certo? É claro que você vai avaliar, você vai conversar com pessoas quando você for montar a sua aula, até mesmo você, pai, mãe que me ouve, vai pensar antes de falar algo para o seu filho, não é verdade? Eu tenho 2 filhos também e sei como é. Nós, em certos momentos, nós somos pegos de surpresa, não é verdade? Deus não é pego de surpresa, mas eu e você, sim. E já aconteceu de eu estar em uma situação com meu menino que eu não pude, né, falar assim claramente, abertamente com ele naquele momento, e tive que esperar um outro momento para poder explicar para ele o que era aquilo que ele tinha falado sem saber, tá certo? Então, o rei aqui, Josias, ele começou com 8 anos. O meu garoto tem 10 anos. E eu vejo vivi uma situação interessante outro dia com ele aqui. Mas não é por isso que você vai deixar de falar e explicar as coisas do Senhor. Não é porque é uma criança que você não vai explicar um princípio bíblico, tá certo? Um princípio que está em Deus para a criança. Nós vamos falar na linguagem da criança. Isso é importante nós entendermos, né? Nós vamos falar na didática deles, mas eles estão prontos para ouvir a palavra do Senhor, tá bom? De maneira clara, de maneira simples, clara e objetiva. Aquela que vai realmente fazer diferença no coraçãozinho deles e eles vão valorizar as coisas do Senhor. E pode ter certeza que se você não faz isso, comece a fazer, eu tenho certeza que você vai ver aí resultados vívidos na vida dele e você participando disso. É maravilhoso, né? Josias, então, nosso personagem de hoje, um grande rei, né? Então esse grande monarca fiel, né, homem de Deus, expurgou do país todas as falsas divindades, né? Será que nós estamos prontos para expulsar todas as falsas divindades da nossa vida? Eu acredito que essa é a pergunta, porque Josias ele era um homem que decidiu ir contra aqueles que adoravam outros deuses, né? Ir contra como? Destruindo os altares. Ele tinha poder para fazer isso. Ele tinha autoridade para fazer isso. Então, cabe nós olhar para nós mesmos e entender qual é o nosso lugar, qual é a nossa posição. Tá certo? Muito bem. E ao saber do livro, depois, né, ao saber do livro da lei, que havia sido encontrado dentro do templo, iniciou em seu reino o maior e mais importante renovação espiritual, tá certo? Entre todas as tribos de Israel. Muito bem. Então, ainda para a introdução, eu anotei aqui alguma coisinha, falando, né, para a gente se situar na lição e saber aí onde que nós estamos na história. Então, Ezequias, que é da aula passada, aí depois do reino dele veio Manassés, que reinou 55 anos, né, reconstruiu todos os santuários pagãos, olha, sacrificou um de seus próprios filhos, praticou feitiçaria e erigiu um ídolo no templo. Olha as coisas que Manassés fez, e por um longo período, né, 55 anos. Depois veio Amon, 2 anos, e aí sim chega Josias, que reina 31 anos, né, que é a nossa lição de hoje. Então, de Ezequias para Josias, houve aí, né, 57 anos de distância, né, entre esses 2 reis que serviram ao Senhor. E aí, Josias, eu coloquei mais uma vez aqui, não vou ficar repetindo, né, mas é um estudo aqui interessante. E só uma coisa, olha, de todas as coisas que Josias fez, ele reparou o templo, encontrou o livro, né, prometeu, fez um voto com Deus e todo o povo, foi, né, o fiscal aí das destruições dos altos, né, dos pagões, dos deuses pagãos, e restabeleceu os sacerdotes, celebra a Páscoa. E uma coisa interessante, foi muito amado por seu povo, olha só, olha que destaque legal, né, da gente refletir, foi muito amado por seu povo, ainda que destruindo todos aqueles altares, queimando ossos, né, de sacerdotes em cima de altares, profanando altares, aquele altar lá que Jeroboão levantou, fazendo esse tipo de coisa toda, ele foi muito amado por seu povo, né? Os líderes aí, será que nós estamos caminhando para isso? É bom destacar. Mas aí, a despeito dos 31 anos de reinado de Josias, Judá não mudou de direção nem abandonou os seus maus costumes, né? Entretanto, os constantes esforços desse grande rei para servir ao Senhor com fidelidade lhe renderam a honra divina, né? O castigo de Judá somente veio depois da morte de Josias. Tá certo? Então é um estudo que eu consegui aqui a respeito dele. E ainda, então, como eu comentei também no começo,
que Josias não foi o último rei, né? Ele não foi o último rei de Judá, ele foi o último dos justos reis que passaram por lá, né? Porque foram dois, Ezequias e Josias, no reinado do sul, tá certo, meus irmãos? Estamos falando do reinado do sul, reino do sul, o reino de Judá, tá certo? E ele foi Josias, o rei por lá, reinou na cidade de Jerusalém. Depois ainda tivemos Joacás, como eu já falei, Joaquim, né? Joaquim, Zedequias. Zedequias, que reinou 11 anos, viu o templo ser incendiado e Jerusalém ser destruída. Foi torturado e levado no terceiro exílio para a Babilônia. Olha, terrível, né? Bom, ainda quero comentar, eu anotei bastante coisinha aqui, ó. Josias nunca conheceu o seu bisavô Ezequias, né? Mas eles foram semelhantes em muitos aspectos, né? Adoradores do Senhor, servos do Senhor, buscaram o Senhor e não só isso, mas fizeram com que todo o povo buscasse, se voltasse a Deus, né? Se voltar a Deus é interessante porque existe a questão do arrependimento, em que a pessoa se arrepende daquilo que faz e se volta, se converte, né, ao Senhor. Ambos tiveram um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, né? Ambos foram reformadores entusiastas, fazendo esforços valorosos para levar o seu povo de volta a Deus, né? Ambos foram lampejos brilhantes de obediência a Deus. Olha, lampejos brilhantes de obediência a Deus entre reis com consequências obscurecidas, né? E que pareciam concentrar-se em sobrepujar um ao outro em desobediência e impiedade. Ou seja, parece até que eles queriam fazer a disputa de quem fazia mais desobediência a Deus, né? Não é isso, eles viviam a vida deles longe mesmo. Então, né? Embora o pai e o avô de Josias fossem excepcionalmente ímpios, né? Sua vida é um exemplo da vontade de Deus em fornecer uma direção contínua àqueles que estão determinados a ser obedientes. Nós falamos no começo que nós temos que ter comprometimento e obediência com Deus. Se você tiver essas duas coisas com Deus, você com certeza prosperará, tá certo? Na sua fé, na sua caminhada cristã e em todos os segmentos da sua vida, tá certo? Na juventude, Josias já entendia que existia uma enfermidade espiritual. A idolatria é uma enfermidade espiritual, né? Em sua terra, os ídolos estavam brotando no campo mais rápido do que as colheitas. De certo modo, Josias começou sua busca a Deus, destruindo e limpando qualquer coisa que reconhecia como não pertencente à adoração ao Deus verdadeiro, tá certo? E aí nesse processo a palavra de Deus foi descoberta e aí houve um avivamento, não só no coração dele, que foi primeiro, mas também ele fez com que todo o povo ouvisse essa lei e isso tudo fosse divulgado, né? E o povo se alegrou também, e o povo se adorou, se prostrou a Deus também. Então as intenções do rei e o poder da revelação escrita de Deus foram unidas, não é verdade? À medida em que o livro da lei de Deus era lido para Josias, ele se mostrava chocado, assustado e humilhado. Olha, então o avivamento ele vem, como a gente já disse, a palavra é dita, a pessoa ouve, se arrepende e volta do seu caminho, se converte, faz a conversão e volta para o lugar correto. Ela está indo para o lugar errado, mas agora ela se converte e volta para o lugar certo, tá certo? E para isso, né, ele ficou o quê? Ele se humilhou para isso. Ele se humilhou. No momento em que ele rasga as vestes ali, ele diz que ele está se humilhando diante de Deus, ou seja, tudo aquilo que envolve a sua exterioridade não é nada, mas ele está dizendo com a sua exterioridade que o seu coração, a sua alma está rasgada, né? Que ele está triste com aquilo, ele está na pior maneira possível, tendo em vista que Deus nos vê, né? E ele se arrepende de maneira em que suas vestes são rasgadas. Nós vamos ver a respeito das vestes rasgadas, né? Então o povo respondeu, né? Mas a Bíblia deixa claro que a renovação de sua adoração a Deus deveu-se muito mais ao seu respeito por Josias do que à compreensão pessoal de sua própria culpa diante de Deus. Ao ler a lista dos reis de Israel e Judá, é raro encontrar alguém que obedeceu a Deus completamente. Josias foi uma dessas pessoas e tinha apenas 8 anos de idade quando começou a reinar. Por 18 anos reinou de modo obediente. Então, quando tinha 26, deu início à reforma com base nas leis do Senhor, não é isso? Então, as crianças, aqui chegou uma anotação que estava e eu falei das crianças, né? As crianças são o futuro, olha como completa, e também fala o que está aqui, né? Eu já disse. São os futuros líderes de nossas igrejas, né, e da humanidade. E o maior trabalho de uma pessoa para Deus pode ser o fato de ter de esperá-la ficar adulta. Porém, ninguém é jovem demais para levar a palavra do Senhor a sério e obedecer-lhe. Os primeiros anos de Josias prepararam a base
para a sua tarefa de reformar a nação judaica, tá certo? Então, prestemos mais atenção na educação e no que se tem falado e feito com as nossas crianças. Precisamos dar uma atenção exclusiva. Olha aqui, que chamada, né? Nós temos na lição da vida de Josias, o que Josias também reflete, não é verdade? Nós precisamos dar atenção às nossas crianças, porque elas serão os líderes do amanhã da nossa igreja. E como será a nossa igreja daqui 40 anos? Daqui 20 anos, como será a nossa igreja, não é verdade? Nós precisamos estar preparando jovens, adolescentes, crianças, todos eles para que eles possam ser homens e mulheres de Deus, que tragam com ele o avivamento pela palavra, não por aparência, mas sim por uma dedicação, na verdade, um comprometimento e obediência ao Senhor. Porque daí não importa o lugar em que ela esteja, ela vai estar sempre comprometida e obediente ao Senhor. Não vai trazer escândalo, não vai passar vergonha, na verdade. Por quê? Porque compreende que Deus é o Deus que nos vê, na verdade, nos assiste em tudo. Meus irmãos, ponto central da lição hoje, não importa quão distantes estamos de Deus, sempre podemos nos aproximar, tá certo? Primeiro ponto então, primeiro capítulo, Josias repara o templo, né? Então no primeiro capítulo, né, achei o livro da lei do Senhor, né? O segundo ponto, o rei rasgou as vestes e entendendo a vontade de Deus. Com o seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor, né? Então começa por aí a história desse avivamento e a mostrar, né, a refletir agora esse comprometimento que Josias ele fala, bom, a partir de agora nós vamos nos direcionar ao Senhor, né? E aí vem aqui então o texto destacando, com o seu desejo de realizar reparos na casa do Senhor. O que eu vou fazer para Deus? Você já se perguntou? Para começar aí, se mexer para o Senhor? O que eu vou fazer para Deus? Josias olhou assim um dia e falou, eu vou fazer algo para Deus. O quê? Eu vou reparar as fendas da casa do Senhor, eu vou cuidar da casa do Senhor. Eu vou começar a mexer lá e eu quero saber, quero conhecer, eu quero deixar bem bonito aquele lugar. Será que foi isso que ele pensou? E aí ele pegou os recursos financeiros, né, que as pessoas já tinham lá ofertado, e daí o texto da lição diz assim, quando decidimos por realizar a obra de Deus em nós, Deus começa a mostrar algo e a realizar em nossa vida. Olha só, quando a gente começa a se dedicar às coisas do Senhor, Deus é recíproco, né? É recíproco. É um ato de amor, é um ato de cuidado de pai, né? Ele também cuida da nossa vida, ele também cuida das nossas coisas. E isso é muito bom, é muito gostoso viver isso. E por mais que as coisas que nos circundam, né, estão assim mostrando ao contrário de um cuidado de um pai amoroso, confie no Senhor, confie no Senhor. Derrame aí a sua confiança aos pés do Senhor. Ele com certeza cuida de nós e não vai deixar com que o seu nome, né, seja envergonhado, tá bom? Então nós temos um Deus que é vivo e poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Continuemos. O livro do Senhor havia sido achado dentro da casa do Senhor. Olha só, então, quando ele decidiu lá fazer, arrumar, limpar, tirar todas as coisas ali, o que acontece? Acha-se o livro. Achando-se o livro é lido. Nós não podemos encontrar o livro e deixar o livro fechado. Nós precisamos ler o livro. O livro fechado, livro do jeito que está aqui na minha prateleira aqui, não resolve nada. Só fica de cenário, percebe? É só cenário. Ele começa a ter valor quando eu pinço aqui uns livros e leio. E graças a Deus tenho feito isso. Muito bom. Então, quando você achou o livro, ou seja, encontrou a lei do Senhor, começou a mexer na sua casa e percebe que dentro da sua casa, você conhece as coisas do Senhor, da lei do Senhor, aí o avivamento vem. Mas você precisa decidir, você precisa definir, escolher, colocar em pauta agora o que é prioridade na sua vida. É Deus ou os seus desejos? Não é verdade? O que nós vamos fazer a partir de agora? Encontramos a lei do Senhor. É lida a lei do Senhor. Agora nós sabemos qual é a lei. O que nós vamos fazer? Fecha o livro. Deixa aí na casa. Fecha a casa e vamos para cá. O que nós vamos fazer? Vamos bagunçar? Não. Agora nós estamos com a oportunidade de louvar o Senhor. Nós estamos com a oportunidade de conhecer esse Deus maravilhoso. Nós estamos com a oportunidade de se debruçar diante da lei desse Deus e aprender da sua lei, não é verdade? O que está escrito lá em Salmos, né? 119, o verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Tá certo? Salmo 119, número 105. Nós precisamos honrar a palavra de Deus. Nós precisamos buscar os preceitos do Senhor. A lei de Deus, ela é maravilhosa. Não existe algo mais belo que você possa encontrar nessa vida, tá certo? E aí, por este relato, percebe-se como era o nível de desinteresse das coisas de Deus por quem deveria zelar, não apenas pelo livro sagrado, mas pelo cumprimento das leis divinas expressas nele. Ou seja, né, o livro do Senhor foi colocado lá, foi esquecido por lá, as portas foram fechadas e olha, até logo, né? Foi isso que o pai e o avô de Josias fez. Quem será que falou das coisas de Deus para Josias, para ele lá na frente querer se dedicar a esse Deus, né? Não é verdade? São coisas que a gente precisa meditar. Bom, segundo ponto, o rei rasgou suas vestes. Aí a questão das rasgar as vestes, né, vai dizer que o ato de rasgar a roupa só tinha um valor para Deus se o sentimento da pessoa fosse sincero, né? Então, quando Josias ouve a palavra e percebe que eles estão em pecado, que eles estão errados, não estão comprometidos com a palavra de Deus, não estão sendo obedientes às palavras de Deus, o que ele faz? Ele faz um gesto exterior, né? Ele rasga as vestes. E às vezes, será que sou eu que vejo? Mas às vezes a gente vê pessoas fazendo também atos estereotipos, né? Mas se você olhar bem, perceber, você vê que não é sincero aquilo. Que por mais que a pessoa fale, ou pule, ou grite, a coisa não vai. É complicado. Mas vamos voltar aqui para a lição. Então o rei, né, leu o livro tão avidamente e ficou tão fascinado diante da realidade de haver descumprido o seu conteúdo, que não tardou em rasgar as suas próprias vestes em sinal de profunda tristeza e consternação. E o rei não culpou a ninguém. Olha só que bonito isso. É sentimento de pessoas que são humildes, né? Não culpam as pessoas ao seu redor quando as coisas não estão dando certo. Simplesmente se humilhou rasgando suas vestes e demonstrando que a piedade do seu coração. Então, para uma pessoa comum da época rasgar uma veste é uma coisa, é uma situação, mas para um rei rasgar uma veste é muita coisa, né? E diante de quem também? Do Deus Todo-Poderoso, diante da palavra do Senhor ele faz isso. Com o coração humilde, ele sente tristeza, fica consternado com aquilo, rasga suas vestes. O sentimento interior se manifesta exteriormente rasgando as vestes. E é legal que Deus é legal. É interessante que Deus, ele vê isso, né? Ele vê esse ato do rasgar as vestes e a Bíblia coloca para nós meditarmos que ele rasgou de fato as vestes. Então foi algo que ele fez, né? A ação que ele teve, né? Porque assim, como eu já li aqui esse trecho, eu vou aqui, ó. Vou ler mais uma vez rapidamente. É claro que o ato de rasgar a própria roupa só tinha valor para Deus se o sentimento da pessoa fosse sincero. É por isso, olha que legal, é por isso que Jeová disse que o seu povo devia rasgar os corações, olha, não as vestes, e retornar a ele. Onde que eu vou encontrar isso? Lá em Joel, capítulo 2, verso 13, que diz assim, 2, 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Olha, coisa linda o nosso Deus. Então nós precisamos, não precisa rasgar as vestes não, você se rasgando o seu interior, se arrependendo, se voltando, se prostrando, se humilhando diante de Deus, você já vai alcançar muita coisa, eu te garanto isso, em nome de Jesus. Entendendo a vontade de Deus, terceiro ponto do primeiro capítulo. Por ordem de Josias, né, o sumo sacerdote Uquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Uda para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível de juízo divino. Então as duas profecias, né, de Uda ali, Deus usando essa mulher, essa profetisa, nos diz ali em 2 Reis, capítulo 22, 16 e 17, diz: assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre esse lugar. Que difícil ouvir isso. E sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Então, o trecho que foi lido
pelo sacerdote que foi lido para o rei, foi um trecho duro, um trecho difícil, um trecho onde havia ali o juízo de Deus, onde havia ali a sentença de Deus. Olha, vocês estão agora cometidos a isso. Nós precisamos nos despertar, acordar e entender a vontade de Deus para não chegar a esse ponto. Nós precisamos buscar viver a palavra de Deus de forma íntegra, não é verdade? E aí continua aqui: porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Isso são palavras da profetisa Hulda, falando aos seus enviados ali do rei. E aí no verso 19 e 20 ela diz assim: porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor. Olha, que palavra, né? Quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para a maldição, e que rasgaste as tuas vestes. Que resposta de Deus. E por isso, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar. Um alívio para o rei, um bálsamo. O rei ele estava preocupadíssimo, o rei estava se humilhando diante de Deus e precisava ouvir essa palavra. O rei precisava ouvir essa palavra. Um bálsamo foi para a vida de Josias ouvir essa mensagem. Uma mensagem dura e ao mesmo tempo, no começo é dura, dizendo que há o juízo sim, mas ele vai ficar e viver em paz. Não é verdade? E eu coloquei assim uma pergunta: em qual dessas profecias estamos nós, né? Em qual delas nós nos encaixamos? Nós precisamos entender que nós, no nosso tempo, nós temos Jesus como nosso advogado fiel, tá certo? E como o ponto central da lição, ele diz que não há lugar distante que Deus não nos possa alcançar, tá certo? E fazer a obra na nossa vida, fazer com que eu e você sempre nos voltemos ao Senhor, nos consagremos ao Senhor, nos adoramos ao Senhor. Então, busque a Deus, busque ao Senhor. Busque onde que eu vou buscar, Tiago? Você vai ler a Bíblia, você vai orar, você vai jejuar, você vai estar na igreja, nos cultos da sua igreja, tá certo? Vou buscar a Deus, vou fazer a vontade de Deus, vou querer Deus, estar perto de Deus, que Deus esteja perto de mim o tempo todo. Essa é a ideia, tá bom? Síntese do tópico 1, a prática da leitura e da meditação da palavra de Deus nos conscientiza sobre nossos pecados. Muito bem. Então, o capítulo 2 aqui, né, a renovação do pacto com o Senhor, né, a leitura do livro diante do povo. Então, Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Não é verdade? Um bom líder ele foi um bom líder. Olha, se todos não se envolverem, se toda a nação não estiver comigo nesse propósito, não vai dar certo. E aí, né, ele convoca as autoridades, tá certo? Princípio aqui de liderança, convoca as autoridades de Judá e Jerusalém, né, e todo o povo. Então, todos estavam para ouvir, né, do mais simples ao mais importante, para se reunirem no templo do Senhor e ouvirem a leitura da lei de Deus. Olha que lindo isso. Um líder nacional fazendo e tendo esse comportamento mostra que realmente ele serve a Deus. Porque eu acredito, meus irmãos, que mesmo ele sendo rei, talvez ali no meio da sua corte, entre ali as pessoas, deveriam de ter aqueles que não queriam. Será? Será que sim? Será que não? Deixa no comentário. Porque quando Paulo chega em algum determinado local, não me lembro o lugar agora, e ele fala ao espírito, né? Acho que é Atos 16, ele fala, expulsa o espírito de adivinhação daquela menina, o que acontece com ele? Cadeia. Vai pra cadeia. Tá certo que é um outro contexto, né, de vivência social. Ele estava numa terra que era a terra dos pagãos e tal, mas assim, em Jerusalém, todos também adoravam outros deuses. Imagina, existiam pessoas naquele tempo que ofereciam seus filhos aos deuses. Isso é horrível, isso é terrível, né? E você acha que no palácio aí ninguém quis ir contra? Todo mundo obedeceu porque era o rei. Mas eu tenho certeza que tinha gente lá que, tenho certeza, né? A gente pensa, né? Que não quis aderir a esse movimento. Mas Deus honrou, né? Deus honra o servo dele. Que por mais que as pessoas você veja que as pessoas não estão com você, não interessa. Adore a Deus, busque a Deus.
me parece que para buscar a Deus a gente vai ter que ser nós, Jesus e o Espírito Santo mesmo, viu? Porque são poucos que estão querendo isso. E infelizmente, né? Infelizmente. Mas vamos seguindo aqui então, meus irmãos. Olha, ouvindo, né? Então ele convocou, né? Para que todos fossem envolvidos. Por isso convocou todas as autoridades, né? Então, ouvindo a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor, tá certo? Uma coisa que a igreja gosta, eu anotei isso aqui. Uma coisa que a igreja gosta é de ouvir a palavra do Senhor, viu? Uma coisa que a igreja gosta é ouvir a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor. Em Atos, né, capítulo 20, eu não vou ler aqui, mas capítulo 20, o que aconteceu lá em Atos, capítulo 20, né? No primeiro dia da semana, juntando seus discípulos para partir o pão, Paulo havia de partir no dia seguinte e falava com eles. O que acontece? Prolongou a prática, ou seja, ele ficou pregando por muito tempo, até a meia-noite. Até a meia-noite ele ficou pregando. Né? E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, né, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, olha a altura que esse menino estava, tomado de um sono profundo, porque o cenáculo é realmente o quarto alto daquela casa, onde normalmente se reúne para orar e tudo, né? E tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi o quê? Levantado morto, ou seja, foi tido como morto, né? Porém, Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até quando? Até a alvorada, até o amanhecer. E assim partiu. Ele foi embora, deixou lá o menino. E levaram vivo o jovem e ficaram não poucos consolados. Então, o povo crente gosta de comer, né? Gosta de comer a palavra de Deus, tá? Gosta de comer a palavra de Deus. Não é assim, quando o culto está com uma palavra abençoada, o culto passa tão rapidinho, aquele momento da palavra é rapidinho, porque você gosta da palavra de Deus, porque você quer ouvir mais da palavra de Deus. Não é verdade? Os louvores são lindos e tudo, são muito bonitos, as apresentações, mas quando nós chegamos no momento da palavra, quando é aquela palavra bem preparada, aquela refeição bem preparada, não é verdade? Como os bons despenseiros do Senhor, né? Que vai lá na despensa, pega cada item e prepara uma boa comida, uma boa alimentação, não é verdade? E serve agora para a igreja aquele prato saboroso. E isso é o que o obreiro, né, o pregador deve fazer e se preocupar. Muito bem. Mas aí vem um avivamento, né, meus irmãos? E aí vem um avivamento, começa com o quê? A escuta da palavra de Deus, né? Quando a Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado e nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada, né? O avivamento por meio da palavra é também o quê? Duradouro, tá certo? O 2 aqui, a destruição dos ídolos, né? Ele teve uma coragem, como eu já falei, ele era o rei, agora é eu que comando aqui essa nação, então é o seguinte, aqui quem vai ser adorado é Deus Jeová que vai ser adorado, tá certo? É o Deus que me mostrou ali a sua lei, o Deus que cuida do seu povo, o Deus que fala com aqueles que o buscam. É esse o Deus que nós vamos adorar aqui. Então tem aqui o ponto da destruição dos ídolos, né? No início da sua reforma, quando tinha completado 8 anos de reinado, o rei Josias reparou o templo, tirando todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal. Olha, onde já se viu, fizeram ídolos para Baal e colocaram na casa do Senhor, lá no templo que Salomão fez, lá naquele templo que foi consagrado. Olha, é um absurdo, né? Nós pensarmos isso hoje. E destituiu a todos os sacerdotes que queimavam incensos também, tá certo? E além disso, expurgou, né, as imundícies idolátricas de todas as cidades. Ele rodou todo o território de Judá e acabou com todos os altos onde se adoravam, né? Se queimava incenso e fazia toda aquela prática idólatra. Ele tirou de tudo, ele exterminou isso, tá certo? E só voltou a Jerusalém quando todo o trabalho de limpeza havia terminado, né? Ou seja, como eu já falei, ele foi um grande fiscal também de tudo que estava sendo feito. Ele falava para ser feito, os seus servos, os seus súditos, os soldados faziam tudo aquilo, mas ele também fiscalizava, foi junto para observar essa questão. Então, depois, você que gosta da leitura bíblica, que ama a palavra de Deus, vai ler lá em 2 Reis 23, do 6 ao 20, tá? Vai estar essa história, o que ele fez aí em toda a nação, né? Retirando os ídolos, né? Tá, então, aqui depois eu anotei mais alguma coisa. O coração de Josias fervia do amor pelo Deus de Abraão, né? Tão ultrajado por seu povo, tão ultrajado por seu povo. Quando Josias percebeu o terrível estado de vida religiosa de Judá, fez algo a esse respeito. Não é suficiente dizer que cremos no que é certo. Devemos responder com atitudes e fazer o que a fé exige.
Isso foi o que Tiago enfatizou quando escreveu: a fé sem as obras é inoperante, ou seja, é morta. Na verdade, Tiago 2,20. Isso significa agir de diferentes maneiras em casa, na escola, no trabalho e na igreja. Não é suficiente apenas falar de obediência. Nós precisamos fazer com que essa obediência, ela também expurgue todas as idolatrias, tudo aquilo que nos atrapalha a buscar ao Senhor, tá certo? Pode estar se tornando uma idolatria na sua vida, não é verdade? A internet, a rede social, né? Nós precisamos saber usar isso para que o reino de Deus cresça. Se esse é o momento, né? Veja, antigamente não se existia, né? Olha, não se existia o quê? A Bíblia sim, não se tinha. Era o que? Eram rolos, né? Eram pergaminhos. Nós não vemos Paulo falando isso? Nós vamos estudar Paulo na próxima lição, no próximo trimestre, né? Próxima revista. E aí, o que ele faz? Ele traz aí os pergaminhos, né? Isso que ele pede lá, me parece que para Timóteo, né? Ele pede isso. Mas eles não tinham a Bíblia assim, ó. Eles não tinham a Torá dessa forma tão prática, né? A minha é a espiral, é aquela grande. Então, agora nós temos e nós usamos. Agora, daqui a pouco, todos os irmãos têm um celular. Daqui a uns tempos, acredito que mais umas 2 gerações, esse livro, né, que a gente tem, ele não vai ser mais usado. Vão usar realmente aí os tablets e os celulares de uma maneira assim, 100% e natural entre a igreja, né? Ainda que eu gosto muito da Bíblia também, mas eu também sou adepto a estar, né, com a mídia ali. É muito bom, é muito prático. Mas nós precisamos usar isso tudo, não deixar com que isso tudo, essa tecnologia, nos afaste de Deus, mas nos aproxime e, além de nos aproximar, fazer com que pessoas nos sigam, né? Que nós possamos induzir mais pessoas ao Senhor através das redes sociais, não é verdade? E é isso que eu tenho feito aqui. Então, se você está curtindo, deixa o like e se inscreve aí no canal, aproveitando. Muito bem. Síntese do tópico 2, o coração que transborda Deus não tolera ídolos ou qualquer outra prática que desagrade ao Senhor. Muito bem feita aqui essa síntese. Celebração da Páscoa. Chegamos no terceiro ponto, no terceiro capítulo da lição. E o primeiro ponto do terceiro capítulo vai falar que a celebração da Páscoa é a restauração do culto e dos ofícios do templo, né? Então, somente depois de 18 anos de reinado foi que Josias conseguiu comemorar a primeira Páscoa, né? Então, primeira coisa, ele se dedica em fazer algo na casa do Senhor. Lá ele remexe toda a casa, as pessoas tiram tudo para fora, o que não era parte de adoração ao Senhor. E nisso acha-se o livro da lei. Ele começa uma reforma e quer envolver todos nisso, consegue fazer isso, consegue destruir os ídolos, consegue, de uma certa forma, né, ir purificando ali, tirando essas coisas horrendas do meio do povo. E agora o que ele faz? A Páscoa, celebrar a Páscoa. Não é verdade? Uma festa importantíssima para o povo judeu até os dias de hoje. Não é verdade? Há poucos dias foi até no dia 7, no dia 7 de setembro, foi o último dia do ano judaico, né? E no dia 8 de setembro iniciou-se o ano 5.000 ou 8.000, e agora eu não vou colocar a data aqui, mas enfim, o povo judeu, né, hoje o povo tem uma ligação muito forte ainda com todo o ritual da Páscoa, né, dessa Páscoa que nós estamos falando, dessa Páscoa que Josias está aqui colocando para o povo participar. Né? E depois o povo que foi levado cativo pela Babilônia, quando eles voltam, esse povo volta da Babilônia, eles realmente voltam aí curados da questão da idolatria e agora somente adoram a Deus, né? E até hoje persiste aí essa prática, né, entre eles de celebrarem a Páscoa, a celebração da Páscoa, né? Então essa foi a maior celebração desde os tempos do profeta Samuel. Nós vamos ver isso ali em 2 Reis, no capítulo 23, 21 e 23, né? Que vai estar escrito isso. Então Josias também, com isso, ele restabeleceu a liturgia do culto, o sacerdócio e diversos ofícios, né, que eram praticados no templo, tais como sacerdotes, levitas, cantores, guardas do templo, tá certo? Então, e o que é a Páscoa mesmo, né? Eu coloquei assim para a gente dar uma passadinha por ali. Então, o povo pediu, né, para Deus que fossem tirados daquela terra. Que povo? O povo que estava no Egito, né? É isso mesmo, ou eles pediram que fossem livres da escravidão? O povo não pediu para sair da terra, o povo pediu para ser livre da escravidão, né?
o povo que estava lá em Gósen, né, no Egito. E aí, olha só, Êxodo capítulo 2, versículo 23 ao 25 diz, né? E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiravam por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus seu gemido e lembrou-se Deus, né, Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. E aí qual foi a solução para essa causa? Tá? Qual foi a solução que Deus deu para essa causa? Olha, é o seguinte, vou tirar vocês daí, tá certo? Vou tirar vocês daí, essa terra não é para vocês. Essa terra é uma terra de pessoas que não vão buscar a minha face. Eu quero colocar vocês em um lugar que vocês vão estar buscando a minha face. Essa era a proposta. E o povo queria isso? O que nós vemos? 40 anos do povo rodando no deserto, um caminho tão simples, né? Até alguns estudiosos dizem que em 15 dias, 13 dias estariam lá. Mas o povo foi o quê? Foi teimoso, né? Quiseram colocar diversas situações ali, irritaram Moisés, enfim, tudo aquilo. Rodaram lá 40 anos, aquela geração se foi, entrou a nova geração. Moisés mesmo acabou não entrando, né? Que coisa aconteceu. E uma coisa que é interessante, né? Quando a gente pede para Deus algo, Deus nunca vem fazer aquilo que a gente espera, né? Deus sempre faz da maneira que Ele quer, e não da nossa maneira. Não é da sua maneira que Deus vai fazer. Deus vai fazer da maneira dele. Que maneira que é a dele? É a maneira perfeita que Ele faz. Então, não se preocupe, tá? Não se preocupe, que por mais que você ache estranho, difícil, diferente, um pouco fora da sua realidade, entenda que a mão de Deus nos leva a lugares e a melhores condições, tá certo? Então nós precisamos estar pautados na graça do Senhor. Amém? E aí eles celebravam, né? Celebravam esse momento, eles relembravam isso. E eu coloquei assim, o que é a Páscoa para nós, né? Dentro do nosso contexto da igreja. Foi onde Jesus, também lá no cenáculo, com os seus discípulos, ceando a ceia da Páscoa, ele instituiu a Santa Ceia, olha só, né? Então, a Páscoa para os judeus era comemorado o quê? Quando o anjo passou, né? O anjo passou e aquela casa que não tinha os umbrais da porta marcados com o sangue do cordeiro, quando passasse esse anjo e não visse assim naquela casa, o primogênito da casa morreria. E até os primogênitos dos animais, olha, é assim que a Bíblia diz. E aconteceu isso no Egito, os filhos morreram e eles foram embora daquela terra. Que coisa! A passagem que eles comemoram é essa noite, esse momento. O que eles fizeram? Pegaram lá um cabrito, né? O cordeiro, mataram um cordeiro, cozinharam o cordeiro, eles repartiram o cordeiro entre eles comeram ervas amargas, e tudo simbolizando o período que agora eles estariam deixando aquele lugar. A passagem, um ritual da passagem de uma terra de servidão, de uma terra de escravidão, para uma terra que é a promessa de Deus, que é a terra da promessa, a terra que emana leite e mel. Não é verdade? E assim é conosco. Jesus ele vem e nos promete um céu para que nós possamos estar eternamente. Não só por um período de anos, como a nossa vida daqui a pouco acaba, mas sim a eternidade. E o que é para nós a Páscoa, né? O que é para nós a Páscoa? É Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. O que significa a palavra Páscoa? Passagem. O que Jesus é? É a nossa passagem para a nossa terra prometida, que é o céu de glória, viver na presença de Deus, viver na presença do Senhor, nosso Deus. Esse é o nosso destino, esse é o fim da nossa caminhada, não é verdade? O que temos para nós hoje é isso. Eu acredito que quando chegarmos lá, haverá ainda muita coisa a ser feita, que o nosso Deus é infinito, que nós não compreenderíamos se Ele falasse para nós aqui hoje o que nós faríamos lá na sua presença, né? Que sabemos aqui vamos adorar, não é verdade? Vamos adorar o Senhor, Santo, Santo, Santo. Mas celebrar a Páscoa aqui é nós hoje celebrarmos Jesus, falar de Jesus às pessoas, não é verdade? A Santa Ceia simboliza o quê? Olha, vocês precisam, toda vez que vocês sentarem para comerem um pão e o vinho, vocês vão fazer isso em memória de mim, tá? Vocês vão fazer isso em memória de mim. E Jesus faz com que, no momento da Páscoa, todo aquele simbolismo, que é a sombra dele, né? Não é verdade? Agora, ele é
o que se cumpre, o tipo e o antítipo, o que era a promessa e agora a promessa sendo cumprida. Muito bem. E assim, se nós formos aqui falar a respeito da Páscoa, a gente vai ficar mais uma hora aqui falando, não é verdade? E o ponto 2, então, é a maior Páscoa da monarquia, e com tanta alegria no coração, né? Eu, pelo menos, estou sentindo aqui muita alegria no coração de falar disso. O texto fala, no entanto, devido ao pecado, né, o povo se esqueceu dos feitos e promessas de Deus, né? O que o pecado tira de nós, né? No ponto 2, falando aqui, a maior Páscoa da monarquia. E o que o pecado tira de nós? O pecado corrompe, e nós não podemos ser corrompidos pelo pecado. Será que eu e você não entende o que é pecado, o que é certo, o que é errado diante de Deus? Compreendemos perfeitamente. A questão é, o que eu vou fazer agora, não é verdade? Então eu coloquei 3 versos aqui. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos. Olha só, Salmo 106, 39. Efésios 4, 22 está dizendo a respeito de se corromper, e nós não podemos nos corromper. Mas aí está dito assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas consequências do engano. Olha, Efésios 4, 22, que verso, hein? Que palavra. Quanto ao trato passado, ou seja, quanto àquilo que você era, despoja disso, vos despojeis do velho homem. Deixa isso para trás. O que você era antes, quanto ao trato passado, ficou para trás. Agora, olha só, despoja disso, tira isso, deixa isso fora do seu coração, da sua alma, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Isso só leva ao que? A corrupção, a nos corromper. E coloquei também aqui, para fechar esse ponto, Filipenses 2,15, né? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração que corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Olha, que palavra forte para nós, né? Então, a lição vem contar, e a Bíblia também mostra na história aqui da Bíblia, no texto, que nunca houveram uma Páscoa tão fervorosa, né? Com tudo aquilo que aconteceu, com todo o processo em que as coisas aconteceram, quando ele vai se preocupar com a casa do Senhor, quando a gente vai se desprender da nossa vida para cuidar das coisas do Senhor, nós encontramos nisso a palavra de Deus nos envolve, e aí esse envolvimento com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, a palavra de Deus, nós entendemos que estamos errados e agora voltamos para o Senhor. Quando voltamos para o Senhor, tiramos todos os ídolos, nós queimamos tudo aquilo que não presta, excluímos tudo de nós aquilo que não vale, né? E que por mais que você não tenha força para fazer isso, o Espírito Santo tira de você, o Espírito Santo te dá força, você vai vencer sim os vícios, você vai vencer sim qualquer tipo de coisa que te atrapalhe a se encontrar com Deus. E aí você vem para a Páscoa. Quando você vem para a passagem, e aí você vem para Jesus, você começa a viver uma nova vida, né? Uma nova vida acaba acontecendo na sua história. E isso é maravilhoso, é coisa de Deus, né? E aí, para finalizar então, 2 Reis 23, 25, né? Que diz assim esse verso. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. Ele cumpriu ali a lei, né? Lógico que não cumpriu a lei por completo, calma, não é isso. E depois dele nunca se levantou outro tal, tá certo? Josias, nós precisamos aprender com Josias, que nós temos a necessidade e a carência, a dependência de Deus. Nós precisamos estar sempre, sim, buscando as coisas de Deus, que é estar na igreja, cuidar das coisas de Deus, nos encontrar com a palavra do Senhor, não é verdade? Tirar de nós tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nós precisamos nos conscientizar disso, que tem coisas que, por um falar ali enganoso, corrompe a nossa alma, o pecado vem. Não, nós precisamos dar atenção à palavra de Deus. A palavra de Deus, você ora, senta no momento na sua casa, você ora a Deus, lê a palavra de Deus, Deus vai falar ao seu coração. A palavra de Deus vai moldar o seu coração. E isso é maravilhoso, e é isso que nós precisamos buscar, é isso que nós precisamos estar animados em buscar. Por quê? Porque é ver Deus trabalhando em nossa vida. Muito bem, meus irmãos, nós poderíamos falar muito mais aqui, eu não quero estender, né? Aí até eu coloquei aqui, né, como que morreu, né, o rei Josias. Depois você dá uma lida ali em 2 Crônicas 35, do versículo 20 ao 24, e também uma comparação aí com a morte também de Acabe, né, que foi bem semelhante. Acabe, ele morreu em 1 Reis 22, do 29 ao 40, tá? Então,
Para a nossa síntese do tópico 3, a Páscoa é uma das mais importantes celebrações da Bíblia. Tais celebrações são fundamentais para nos lembrar dos feitos do Senhor. E a nossa conclusão diz assim: Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o antecederam, inclusive o rei Salomão. Vejam, este grande monarca e figura do Messias foi a promessa de Deus sobre Judá, de que o paganismo não prevaleceria sobre seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe, que o Senhor possa, através de tudo aquilo que eu falei, dentro da minha capacidade, possa tocar o seu coração e te instigar a mais, te instigar a ler mais a Bíblia, buscar mais ao Senhor, que com certeza o Senhor Deus está transbordando de bênção para te dar, para me dar, para dar a todos que aqui se achegam nesse vídeo. Então eu penso que o caminho é realmente esse, estudar a escola dominical, ler a Bíblia e nos dedicarmos ao Senhor, tá certo? Nos dedicarmos comprometidos ao Senhor e obedientes à sua palavra, tá bom? Você que chegou até o final desse vídeo, peço que se inscreva no canal, curta aqui esse vídeo, tá certo? Deixa aí o seu joinha e também compartilhe nas suas redes sociais, manda aí pelo compartilhar aí, pelo Instagram, os grupos da igreja, ao pastor aí, aos irmãos, líderes, que vai ser bênção de Deus. Amém? Então que Deus em Cristo Jesus te abençoe e até a próxima.